Agora, vamos acompanhar estas cenas de manifestações na capital Teherã e na cidade de Mashhad, em rejeição à agressão israelense contra o Irã. Portanto, os iranianos estão organizando manifestações e passeatas após a oração de sexta-feira, em protesto contra a agressão israelense. E mais. Sobre essas manifestações, junta-se a nós de Teherã o repórter da televisão Al Arabi Osson Diab novamente. Osson, conte para nós os detalhes. Eles ficaram felizes. A mesma cena se repete décadas após a guerra Irã-Iraque, que o Irã chamava naquela época de fase da defesa sagrada, com imagens de mobilização e sacrifício por parte dos jovens, assim como o que o Irã ofereceu de sua juventude nas frentes de batalha por longos períodos. O Irã vê hoje que está no mesmo campo, mas desta vez com um inimigo que descreve como o inimigo de toda a nação islâmica. Atualmente, o Irã se vê na linha de frente do confronto com Israel. E, ao que parece, esse aspecto, apesar de sua gravidade e do perigo da batalha, além da falta de preparo da estrutura ou do ambiente social no Irã para receber esse tipo de choque ou entrar em uma guerra. O Irã se vê em confronto com Israel há cerca de uma semana, e há uma mudança no clima geral. Há um certo afastamento da narrativa externa e uma espécie de simulação ou evocação de sentimentos que mexem com a mente e a imaginação dos iranianos em relação àquele período. Não há uma casa no Irã, e aqui estou falando especificamente da capital, Teherã, que não tenha um mártir ou que não tenha perdido alguém nas últimas décadas durante os confrontos do Irã na guerra imposta, como o Irã chama essa guerra. Ao longo de 8 anos, há uma espécie de mobilização novamente das pessoas nas ruas para enfrentar um inimigo externo que quer destruir os recursos da nação. Também quer aumentar a divisão entre o povo iraniano e o governo, bem como a liderança suprema aqui no Irã. Isso fica claro pelas mensagens que Israel e até mesmo os Estados Unidos enviam de tempos em tempos, dizendo que querem o melhor para o povo iraniano. Hoje, o povo iraniano saiu às ruas em mais de uma província. Nesta ocasião, após a oração de sexta-feira, com todo o simbolismo da oração e dos sermões de sexta-feira, que são motivacionais e de mobilização. E também, do ponto de vista intelectual e educacional, o Irã parece estar revivendo aquele período. O pregador da oração de sexta-feira em Teherã hoje apareceu vestindo um uniforme militar e carregando um fuzil Kalashnikov no ombro. É como se ele estivesse dizendo que realmente estamos indo para a guerra e que precisamos de todos. Os iranianos saíram em mais de uma província hoje para expressar sua raiva contra os Estados Unidos da América e contra Israel. E parece que o Irã está seguindo em frente nesse caminho, caso seja forçado a entrar em confronto, especialmente se as coisas evoluírem para confrontos militares nas ruas. Caso Israel queira ativar a carta de seus agentes internos. Não podemos esquecer que existe uma oposição pronta, uma oposição iraniana há muito tempo presente no exterior, que sempre utiliza vários pontos na Europa como base de partida para agir ou confrontar a liderança ou regime iraniano. O regime iraniano sempre trabalha para se comunicar com a justiça internacional a fim de impedir a atuação dessas organizações, sendo a principal delas a organização Mujahideen Shawk, que o Irã descreve como uma organização terrorista que há muito tempo tenta influenciar a opinião pública iraniana, o modo geral e a forma como a população iraniana lida com as políticas do Estado. Como dissemos, os iranianos saíram em várias províncias, incluindo Teherã, para expressar sua raiva e apoiar a posição, especialmente após a posição oficial iraniana e, principalmente, depois das cenas que viram na semana passada. E o nível de desenvolvimento militar, sobre o qual duvidaram por anos, dizendo que este país não queria entrar em guerra e que não tinha capacidade militar suficiente. Parece que os últimos dias provaram o contrário para o povo iraniano, e estamos prestes a ver um cenário que pode ser ainda mais complexo e mais emocionante nos próximos dias, em termos de mobilização popular e talvez até reviver imagens antigas que só conhecíamos pelos livros. No que diz respeito à forma como o Irã lida internamente com uma questão dessa magnitude, que é a agressão ao país. Obrigado. O correspondente da Al Arabi TV, Osson Diab, de Teherã.